Olá, sexto ano. Vamos estudar o texto 5 agora. O bem não se paga com o mal. Esse é o título. Então, vou fazer a leitura. No tempo em que os animais falavam, mas nem todos se entendia, como veremos, ia certo dia um lenhador pela floresta, quando ouviu os urros de uma onça, que caíra numa armadilha preparada por alguns caçadores. O lenhador se aproximou da armadilha e a onça suplicou-lhe que a atirasse dali. O homem ficou desconfiado. Eu, hein? Você é uma onça, bicho perigoso. Se eu a soltar, depois você vai querer me devorar. Mas a onça jurou por todas as suas pintas que não. Imaginem, jamais faria algo contra seu próprio benfeitor. Se ele a soltasse, ela lhe seria eternamente agradecida, eternamente reconhecida, eternamente sua devedora. E tanto falou que acabou convencendo o homem. Porém, assim que ele a soltou das cordas que a prendiam, a falsa o agarrou. Sinto muito, amigo, mas estou faminta e você será o meu almoço. O quê? Bradou o lenhador. Você promete, jura e ainda me faz uma ingratidão dessas? O ingrato é o ser humano, filosofou a onça, pois não estraga a floresta que lhe dá a vida? Eu sou apenas uma onça, animal que come carne, como você sabe, e estou seguindo meus instintos. Mas o leandor argumentou: naquele caso, quem tinha razão era ele. A ingrata era ela. E já não chegavam a um acordo, teriam que chamar um juiz para decidir a contenda. A onça concordou. A primeira a passar ali foi uma lebre, logo chamada para intervir na questão e julgar as partes contrárias. A lebre ouviu os argumentos dos dois e depois decidiu: não posso fazer um julgamento perfeitamente justo se não souber exatamente como é que a onça estava antes de ser solta. Por favor, senhora onça, queira voltar à sua posição na armadilha. A onça, distraída, caiu no logro, voltou à armadilha e tornou-se novamente uma prisioneira. Vamos embora, disse a esperta lebre ao homem. Ela que suplique agora aos caçadores e aprenda que o bem não se paga com o mal. Então, o final, né, da história é a mesma, dá o título da história, dá o título da fábula. O bem não se paga com o mal. Então, o que a gente pode aprender dessa fábula? É que quando alguém faz um bem para a gente não pode fazer o mal para o outro, né? A gente tem que retribuir, nós temos que retribuir com algo de bom também, e não fazer algo de ruim, algo que desagrade, como a onça fez, né? Ela foi ajudada pelo caçador e o que ela deu em troca? Ela quis atacá-lo. Então, ela foi muito ingrata. Então, nós não podemos ter ingratidão. Nós precisamos ser gratos pelo que os outros fazem com a gente. E sempre fazer também coisas boas com quem faz coisas boas conosco, né? E mesmo com aquelas pessoas que não fazem coisas boas com a gente também não tem que pagar com o mal, não. A gente tem que fazer o bem, porque nós precisamos sempre andar na linha do bem, né? Então, essa fábula é um pouco mais extensa do que a fábula que a gente leu no texto 4. E os personagens, né? Nós temos três personagens aí que são animais com características humanas. Quem são eles? A onça, mais quem? São dois, né? A onça e a lebre, que foi o juiz. E eu tenho o lenhador, que é um humano. Então vocês podem perceber que em várias fábulas nós vamos ter animais com características humanas lidando com humanos, né? Então, aqui eu tenho um parênteses logo no início, ó. No tempo em que os animais falavam, mas nem todos se entendiam, como veremos. Então, esse trecho aqui, né, esses parênteses, estão dando uma informação adicional, estão dando, fazendo uma explicação adicional sobre esse tempo. E quando aconteceu essa história? A gente tem uma marcação de tempo aqui, ó. No tempo em que os animais falavam.
Isso não quer dizer que foi ontem, que foi há 100 anos atrás, que foi há 1000 anos atrás. Como é uma fábula, é uma história que foi inventada, que foi criada, não quer dizer que algum dia os animais falaram. Mas, no tempo em que os animais falavam, quer dizer, né, há muito, 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 muito tempo atrás, certo? Ok. Então, a gente também tem aqui, quando a onça fala, né, a onça suplicou. Quando eu suplico alguma coisa, o que que essa palavra quer dizer? Suplicar é pedir muito, 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 pedir com muita força, implorar, né? A onça suplicou-lhe. Suplicou a quem? Ao lenhador, não é verdade? Que a tirasse dali. Muito bem. Tem uma palavra aqui que não é muito nosso uso. A onça caiu no logro. Lembram que a lebre inventou que ela tinha que voltar para a posição onde ela estava, da armadilha, para poder ver a cena e tudo mais? Então, essa situação essa invenção que a lebre fez, isso aí, na verdade, foi tudo de caso pensado, né? Foi um artifício, foi uma manobra, foi algo que a lebre inventou para que a onça fosse capturada de novo, né? Então, a gente pode pensar que logro é o quê? É quando a gente quer iludir, né? Ela foi iludida pela lebre e caiu lá na armadilha de novo, não é verdade? E quando, em alguns trechos aqui do texto, nós temos, ó, esse sinal de pontuação aqui, ó, um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Isso aqui, será que foi erro de digitação? Não. O autor usou de forma intencional. Quando eu tenho um ponto de interrogação e de exclamação ao mesmo tempo, eu quero dar ênfase, que eu estou muito surpreso com aquilo. Uma coisa é eu falar o quê? Agora, quando eu falo o quê? Ou seja, eu dou uma ênfase, eu faço uma pergunta e, ao mesmo tempo, essa pergunta tem um tom de surpresa. O quê? Então, na escrita, como que a gente marca essa pergunta com um tom de surpresa? Com um ponto de interrogação e também um ponto de exclamação, ok? Então, não se esqueçam de fazer as atividades sobre o texto e nós veremos no próximo vídeo sobre o texto Rumpelstiltskin, ok? Tchau, tchau!